Glória a Deus. Que bênção poder estar aqui mais uma vez na fonte das águas. O Senhor está neste lugar. Bendito seja o nome do nosso Deus Pai. E alegro por essas mulheres de Deus mais uma vez. Agradeço a irmã Direne, a família Direne, toda essa igreja, né, por este convite maravilhoso. Estou alegre porque hoje me acompanha meu filho Felipe, pastor Dino, meu esposo, e glorifico a Deus por cada vida que ele está, também pelo pastor que está conosco nesta manhã. Bendito seja Deus. E já que a igreja está de pé, comigo sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Manhã abençoada, o Senhor está neste lugar. Você pode glorificar por isso. Jesus está aqui. O Senhor tem grandes coisas para fazer na manhã de hoje, na minha e na sua vida. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. O milagre vai acontecer. Aleluia, Deus. Capítulo 4. Versículo 1 em diante. 2 Reis 4. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma mensagem linda demais. A igreja certamente já ouviu várias vezes esse mesmo tema, falando acerca de uma mulher viúva. E ela tinha diante dela agora não somente a fatalidade de estar viúva, essa problemática que estava diante dela já era uma grande causa, terrível causa, que ela não teria mais como se sustentar, ela não teria mais como ter o seu mantimento, a sua provisão em sua casa. Mas agora ela se depara com homens credores batendo na sua porta. Então o cenário começa a tornar-se mais dificultoso e mais improvável para essa mulher. E ela agora precisa desenvolver uma habilidade incrível, que é buscar a Deus, buscar refúgio, buscar, aleluia, provisão para a sua casa. E às vezes nós entendemos que as dificuldades, as debilidades chegam até nós e nós ficamos sem chão. Nós ficamos sem saber o que fazer, por onde começar e como agir. E quando nós lemos esse texto, essa mulher diz que o servo do Senhor, o seu esposo, era temente a Deus. Amém. E ela vai a um lugar específico, ela vai buscar ajuda àquele que poderia de fato auxiliá-la. Era o profeta Eliseu. E ela diz que o marido dela era servo de Eliseu. E ela precisava agora dizer para este homem, que era o chefe ou o patrão do seu esposo, que estava agora falecido, que tinha mais uma dificuldade na casa dela. Além dessa viúva, além dela estar sem recurso, além dela estar sem condições de se manter e manter seus filhos, haveria de levá-los escravos, ou permitir que os seus filhos fossem escravos, porque os credores estavam batendo a sua porta. Eu não sei o que tem acontecido com você nesses últimos dias. Eu não sei qual tipo de dificuldade você tem passado, qual o tipo de credor que está tentando entrar na sua casa para saquear aquilo que é algo valoroso que Deus colocou em suas mãos. Ela determinou que seus filhos não seriam escravos. Ela determinou que eles seriam abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. E a gente
gente observa que este homem que temia Deus, seu esposo, era um servo. Primeiro ela dá referência boa do seu marido. Primeiro ela diz que o marido era homem de Deus, um homem de Deus temente, servo, e agora tinha deixado uma dívida. Mas que dívida é essa que um homem de Deus, um servo, um homem de boa referência vai deixar para uma esposa e para os filhos? Agora a fatalidade aconteceu, ninguém esperava por isso, muito menos ela, e tampouco o homem que havia falecido, aleluia, servo de Eliseu. E quando a gente lê no capítulo 18, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a gente ouve e vê uma pessoa chamada Obadias, um servo. E ele era servo de Eliseu, só que ele trabalhava com Acabe. Ele estava junto com o rei ímpio e um homem que não era temente a Deus, e a esposa pior ainda. Só que a Bíblia diz que Obadias temia muito ao Senhor. E quando Jezabel perseguiu os profetas, matando os profetas, a palavra do Senhor diz que Obadias, ele guarda aqueles homens em cavernas. 100 homens eram poupados, alimentados com pão e água por Obadias. E a gente vai perceber que provavelmente este homem, que narra aqui no primeiro capítulo de Reis, no capítulo 18, versículo em diante, a gente percebe que ele era temente a Deus, temia muito ao Senhor, é a referência que nós lemos. E ele cuidava dos profetas do Senhor. Enquanto Jezabel matava profetas, enquanto Acabe permitia que os profetas e os homens de Deus eram mortos, havia um servo ali que estava poupando a vida dos profetas. Aleluia, existe alguém aqui nesta manhã que tem poupado a vida dos profetas, como já foi dito através da oração, do jejum. Aleluia, existe nesta manhã pessoas neste lugar que estão poupando a vida dos profetas, das mulheres de Deus, dos homens de Deus, da sua casa, da sua família, através do seu clamor, da sua busca, do seu jejum, da sua oração. E aquela mulher se pega num momento de dificuldade agora. Ela estava fragilizada, ela estava de luto, ela não tinha a quem recorrer, mas ela se lembra do profeta. E ela diz: meu marido era teu servo, temia ao Senhor, e ele está morto. Ela leva notícia e ele pergunta para ela: como posso te ajudar? Aleluia. O que ele é de fazer por ti, mulher? Aleluia, declara-me então o que você tem em casa. Olha, se os credores foram na casa dela e agora já está retornando de novo para buscar os filhos para serem escravos para pagarem a dívida, porque era uma lei, se houvesse alguma dívida e aquele homem, o responsável da casa, ele partisse, ele morresse, deixasse a dívida, quem pagaria seriam os filhos, com serviço escravos. E quando os filhos quando a dívida toda fosse paga, os filhos poderiam retornar para sua casa. Sabe o que eu entendo nessa manhã? Que existem credores batendo na porta de muitas famílias para levar filhos escravos, para levar sua família cativa, para destruir aquilo que você construiu em Deus. E se você entrou por essas portas nessa manhã, tenha certeza que Deus vai te dar livramento. O Senhor vai te dar escape, o Senhor vai poupar sua casa e sua família, porque você está buscando um Deus do impossível, há um Deus do sobrenatural. E aquela mulher, ela chega no profeta e declara tudo o que tinha acontecido, conta toda a história e diz: eu não tenho mais nada. Provavelmente ou ela vendeu as mobílias que ela tinha para pagar e quitando a dívida e não deu conta, ou os credores já tinham vindo e levado as coisas preciosas que tinha na casa dela. E ali ela fala: eu só tenho um pouquinho de azeite. Desde quando azeite não tem importância na casa de crente, igreja? Desde quando azeite não é importante na sua casa, na sua família, no seu ministério? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que ela se lembrou que ali na casa dela, no cantinho da casa, ainda havia um vaso. Tem vaso nessa manhã aqui com um pouquinho de azeite. Eu consigo perceber e ver que ainda tem vaso
vontade do Senhor, ouvindo a sua voz e obedecendo o seu querer. Em meio às adversidades, às lutas, os problemas, as afrontas, os vendavais, você sabe que ainda tem um pouquinho de azeite. E é por isso que você está de pé na manhã de hoje. E ela se lembrava assim: eu tenho um vaso na minha casa com um pouquinho de azeite. E ele diz para ela agora o que ela deveria fazer. Porque se ela chegou diante do homem de Deus, se ela foi buscar algo, provisão, ela não pediu um pix, ela não pediu para ele quitar as dívidas, ela não pediu para que os credores não voltassem mais, que ele intercedesse e os credores não voltassem mais. Ela pediu orientação que ela deveria fazer. Deus, aleluia. E nós precisamos também dessa sensibilidade de pedir orientação para o Senhor. O profeta era a representação de Deus na terra. Aleluia. E ali ela pediu orientação àquele homem que servia ao Senhor, temente a Deus, que presidiu uma escola de profetas. Junto com eles, ele disse assim: olha, claro, ele tem em casa, ela disse que tinha um pouquinho de azeite, ele disse: isso é suficiente, o milagre vai acontecer. Ele nem falou que o milagre ia acontecer. Ele diz: vai na sua vizinhança. Meu Deus, aleluia. Vai agora de porta em porta. Olha a humilhação que talvez essa mulher deveria pensar: estou devendo um credor, ou deveria estar devendo outras pessoas também, não somente aqueles homens chegaram na porta. E ali ela pensa, talvez, se ela pensasse dessa forma: se eu chegar na casa dos meus vizinhos e pedir vaso emprestado, como é que eu vou pagar se eu estou com uma dívida enorme? Como é que eu vou pagar essa dívida e mais os vasos que eu vou pegar emprestado? De que forma eu vou devolver? E ele diz: mas quando você buscar os vasos, você chega até lá, pega emprestado, entra na sua casa, fecha a porta. Ninguém precisa saber o que está acontecendo na sua casa, amém? Aleluia. Ninguém precisa saber da sua intimidade. Ninguém precisa saber o que está acontecendo dentro das quatro paredes, se não for o Senhor. Aleluia. Entra, fecha a porta da sua casa, tu e seus filhos. Pediu emprestado, vai agora, entra, fecha a porta, pega o azeite e vai colocando nos vasos. Quantos vocês conseguirem trazer para dentro da tua casa, vocês vão pegar esse azeite. Mas, gente, como que pode? Se ela tinha um frasco, vamos supor que era um vaso com uma quantidade de 200 ml de azeite. E a Bíblia não diz quantos vasos ela tinha pego para que o milagre acontecesse. E ela chega e faz tudo que o profeta havia dito para ela, porque era a voz do próprio Deus falando com ela naquele momento. Você vai colocar em cada vaso o azeite que você ainda tem reserva. Imagina os credores chegar na casa da pessoa e não ter percebido que o mais precioso e mais valioso que tinha dentro da casa era o azeite. Aleluia. Eu não sei o que foi que você perdeu até aqui, mas que ainda tem azeite nesse vaso, tem. Aleluia. Eu não sei se você perdeu saúde, perdeu o marido, o emprego, a família, a esposa, se perdeu alguma coisa, não sei. Mas o que tem de mais valioso ainda que te trouxe neste lugar é o azeite que está nesse vaso. Esse vaso que o Senhor escolheu e ungiu. Aleluia. Esse vaso que o Senhor chamou para estar na casa dele. Glória a Deus. Vasos, muitos. Não traga poucos, não traga muitos. Porque o milagre seria muito grande. Você crê que o milagre na sua vida será extraordinário? O cenário dessa viúva é um cenário de fatalidade, de morte, de perda, de escassez. Ela chega dizendo: meu marido morreu. A primeira fala dela era de morte. E o profeta chega após ela e diz: você e seus filhos, após todo esse procedimento, tudo isso que eu te disser, vão viver. Aleluia. Ao invés de morte, agora teria vida naquela casa. Ao invés de perda, teria abundância naquela casa. Aleluia, porque Deus é fiel. E ele diz para ela dessa forma: tu e seus filhos viverão, pagarão suas dívidas.
Nós temos que entender isso. Há tendências que estão em nossa vida que devem ser evitadas. Aleluia. E quando eu digo pendência, não é somente na justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Há pendências emocionais que a gente tem que quitar para que o milagre aconteça em nossa vida. Para que a bênção alcance a nossa casa e a nossa família. Eram os filhos dela agora que estariam sendo levados cativos, presos, escravos. E sem nenhuma provisão de que quando voltariam para casa, se voltassem também, porque a gente não sabe o tamanho da dívida. Se o marido mantinha os profetas guardados durante tanto tempo em cavernas, mantendo com pão e com água, ele teve que gastar uma grana. Ele teve que investir muito. E existem pessoas investindo muito em outras pessoas através do jejum e da oração, pagando um preço alto, para que sua casa, sua família, seu ministério esteja de pé. Aleluia. Existem pessoas pagando um alto preço para que você esteja aqui de pé na manhã de hoje, buscando por você, se importando contigo, tratando de você. Aleluia. E aquela mulher agora vai e faz tudo o que o profeta Eliseu havia dito para ela. E ela percebe que o milagre começa a ser abundante dentro daquela casa. E aquela casa começa a transbordar de azeite. Aquela casa começa a transbordar de azeite. Aquela casa começa a transbordar de azeite. Glória a Jesus. E ela vai até o profeta. Bom, o que ele disse, eu fiz. E agora o que será que vai acontecer? Imagina os vizinhos pensando. Jesus, que será? Deus, Jesus, né? Deus, o que está acontecendo naquela casa? O marido dela morreu. Já vi que chegou gente na porta dela, cobrando. Ela está pedindo vaso para os vizinhos. O que houve com essa mulher? Eu acho que agora ela está com um problema mais sério ainda. Está pegando a cabeça, a mente dela. Vai fazer o quê? Eu pensei que ela ia pedir arroz, café, emprestado. Cada vaso desse fosse ser provisão para ela com um alimento, né? Uma carne, um leite para os meninos, biscoito. Não, ela queria os vasos vazios. Glória a Jesus. E ela estava debaixo de uma palavra profética. Hoje, se você entrou aqui vazio, o Senhor vai te encher até você transbordar. Aleluia. Se você chegou aqui vazio, o Senhor vai fazer te encher até transbordar. Até as pessoas verem e observarem que você tem, aleluia, de mais precioso que a missão de Deus na sua vida. Por mais que esteja passando por adversidade, talvez você não saiba, os vizinhos não saibam o que está por vir ainda na sua vida. Você não chegou aqui em vão. O Senhor te trouxe aqui para dizer que haverá milagre dentro da sua casa. Entra, fecha a porta, o seu pai que te vem oculto te recompensa. Entra, fecha a porta do teu quarto e ora. Aleluia, vai para o seu lugar secreto. Deus vai te sustentar, te surpreender na manhã de hoje para a glória do nome dele. Ele é Deus na sua vida. E aquele homem disse para aquela mulher, agora você vai vender esse azeite. Paga, vai quitar sua dívida, vai resolver suas pendências. Se não resolver pendência, o milagre não é completo. Pode ser abençoado na igreja, no ministério, mas vai estar com a saúde debilitada. Pode ser abençoado na saúde, mas a casa, o casamento, as finanças estão ruim. Alguma coisa está desgovernada dentro da sua casa, na sua vida. Então o Senhor falou para mim e para você, vamos resolver as pendências primeiro. Paga tudo que está em débito, ele está em falta, ele está devendo. E logo depois você e a sua família vai ter paz. Vai ter alegria, vai ter provisão, vai ter abundância, vai ter refrigério, vai ter honra, vai ter dupla honra, na verdade. Ao invés de vergonha e afronta, agora o Senhor nos dá dupla honra.